psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é 110, magnetismo pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 19. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produziu o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido, mas não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Aí eu vou deixar você comentar, tá bom? Tudo bem, vamos lá. Essa é uma página belíssima, né? Mais uma. Não tem página impressionantemente bela, né? Sempre que tem essas narrativas da presença do Cristo aqui na Terra, convivendo entre a gente, caminhando passo a passo, pisando no solo assim como nós pisamos, é impressionante, né? Sempre marca, causa um impacto realmente profundo nas nossas consciências, porque nós meio que não conhecemos essas virtudes sublimes, essas virtudes de quem já ama, de quem já possui o amor 100% consolidado e há muito, muito tempo já estabelecido. Então o Cristo, esse nosso irmão mais velho, veio trazer não só a experiência de como viver a Boa Nova. Ele veio também trazer uma experiência de outras potencialidades que todos nós vamos ter que despertar. E estamos despertando. Então, o que ele vem trazendo aqui para a gente, o que Emmanuel vem abrindo o pensamento para a gente sobre esse fato da cura, ele deixa claro que essa virtude não pertence só ao Cristo. E isso que é o chocante da história. Todos aqueles que estão realmente envolvidos e desenvolvendo, e já com algum desenvolvimento de amor, está em harmonia com o Pai. Se você está amando profundamente o seu próximo, você está se conectando com a criatura mais preciosa da criação. Então quer dizer que o ser humano ele é mais precioso do que os animais? Não sou eu que fiz essa comparação, foi o próprio Cristo, né? Porque vos inquieteis pelo que haveis de comer amanhã, observai os pássaros do céu.
não semeiam e nem juntem celeiros, e o vosso Pai vos alimenta. Então ele pega e depois continua a narrativa e compara. Sois mais importantes do que os pássaros. Agora, se Deus continuamente está cuidando dos pássaros, está cuidando do reino vegetal, do reino animal, por que não estaríamos cuidando do que é o mais precioso? Né? Se retornarmos de novo lá para aquela narrativa do primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Moisés, lá ocorreu uma comparação singular. Na hora de produzir matéria, na hora de produzir as estruturas com suas leis, ele simplesmente falou, faça-se a luz. Agora, quando era para poder constituir o princípio espiritual dessa condição hominal, ele teve que soprar, soprar, soprar. É lógico que é uma comparação, né? Deus não tem boca, ele não sopra. Então, nessa comparação, qual era a ideia? De intensidade, de dificuldade, de esforço. Foi um esforço muito maior para Deus. Aí alguém pode questionar assim, poxa, mas como é que alguém escreve alguma coisa tentando descrever o esforço de Deus, se a pessoa não conhece profundamente Deus a esse ponto? Como é que ele vai trazer uma narrativa dessa? Não foi esse o intuito de julgar e avaliar Deus, não é isso. É o intuito de falar o que é mais complexo, o que é extremamente mais sofisticado na criação divina. É o próximo. Não é o reino animal, não é o reino vegetal, não é o reino mineral. Não é por isso, né? Não vamos sempre pegar a cereja do bolo e jogar o bolo fora. Né? Ah, tem uma cereja do bolo, vou jogar o bolo fora. Não é isso que eu estou querendo dizer, não, tá, gente? Ah, então quer dizer que eu tenho que amar o próximo e ignorar os animais. Não, não é isso. Temos que estar em harmonia com toda a criação divina, com todos os reinos, em especial com o próximo. Então a gente precisa despertar para isso. Né? Porque muitas pessoas vão acabar comentando depois, poxa, mas e o amor pelos animais? E o amor pela vida vegetal? E o amor por toda a criação divina? É óbvio que tem que se propagar e se difundir em nossas consciências, em nossos atos, em nossa forma de agir e reagir. Qual é o problema? É que, geralmente, a gente quer amar somente uma parte da criação. Então, vamos supor, você já tem bastante experiência, já reencarnou várias vezes com um certo animal. E, por vezes, é o mesmo animal que volta a viver com você. Às vezes, o mesmo cachorro. Ou o mesmo gato, enfim, não importa o animal. Né? Aí, o que ocorre? Você tem aquele fascínio, aquela relação ali com aquela distância entre reinos. Ah, mas eu amo profundamente o animal. Você não pode substituir o seu potencial de amor para vincular somente naquilo que você tem experiência. Não faz sentido. Então, a origem do magnetismo pessoal é amar a todos. Esse é o grande problema. Se a gente não desenvolve o sentimento de amor, começando com as ferramentas do amor, que é justamente os sentimentos da caridade, a gente não consegue desenvolver o amor. Então, já compreendemos, está lá no Livro dos Espíritos, como Jesus compreendia a palavra caridade. E os Espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Indulgência no sentido de tolerância e compreensão. Você tolera as imperfeições do outro, você compreende as imperfeições do outro. Estamos todos matriculados numa escola onde ainda estamos errando a tabuada do amar, ainda estamos errando a tabuada do perdoar, ainda estamos errando a tabuada do fazer o bem. A gente não sabe fazer o bem direito, não. Aliás, o que a gente menos tem prática é nisso. Porque o bem genuíno, ou seja, essa qualidade chamada benevolência, aquele que é benevolente, aquele que o tempo todo busca fazer o bem, se preocupa em ser bondoso, não para parecer para alguém, não. Não é para parecer para Deus, não é para parecer para ninguém, para a instituição religiosa, para negociar com Deus, não é isso.
A pessoa quer ser bondosa porque ela se sente bem, ela se sente integrada na criação divina. A pessoa se sente, puxa vida, eu entendi que eu tenho uma função na criação divina. Deus não me criou à toa. E antes de compreender em detalhes, eu tenho que adquirir o sentimento do amor através da bondade. Eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ganhar essa experiência em todos os assuntos, em todos os momentos da vida. É no trabalho, é no translado, em todos os lugares que estamos. Temos que passar a observar o melhor de todos e o melhor de todas as situações. Então, o desenvolvimento do magnetismo pessoal é justamente isso. É essa integração com o seu próprio eu mais interior, que é justamente o seu eu divino, que todos nós estamos desenvolvendo. Joana de Anjos deixa isso muito claro quando comenta sobre aquele que é o seu eu imortal, o seu eu imortal que está observando tudo e ganhando todas as experiências, vivenciando personalidades diferentes, nascendo em grupamentos diferentes. Então, nós estamos adquirindo essas experiências, mas a principal experiência que nós precisamos adquirir é justamente produzir um bem, produzir uma bondade, estar realmente interligado com os objetivos divinos. Isso que é o mais complicador de tudo. Porque como que podemos pegar, por exemplo, um vaso de água límpida, se a parede do vaso está suja? Alguém faz comida numa panela suja? Não. Eu não conheço ninguém que faz isso. Tá a panela cheia de sujeira dentro, a pessoa joga água dentro, joga o alimento e vai cozinhar e vai comer? Não, ela lava a primeira panela, né? Então, assim também é a nossa falta de amor e sabedoria. Essa ausência de amor e sabedoria faz com que se instale com muita facilidade na nossa consciência uma série de contrariedades à nossa própria essência. Então, você pode adquirir a contrariedade de ficar zangado facilmente com alguém, sobre algum tema, sobre alguma situação. Não, eu gosto da casa limpa desse jeito. Não, eu só gosto que lavem a louça desse jeito. Quem não lavar, vou brigar feio. Então, sempre tem uma motivação para você entrar em desequilíbrio e desarmonia. Mas ninguém está te forçando nada disso. E isso que eu acho que é o mais incrível aqui na experiência aqui na Terra. Não tem ninguém forçando a gente a ser zangado, mas a gente fica zangada. Não tem ninguém forçando a gente a viver observando o pior de tudo, mas a gente só observa o pior de tudo. Então, o que a gente percebe? Não é o mundo que é uma escola complicada com um monte de pessoas ainda em aprendizado. Somos nós que não reconhecemos o valor da escola. Então, enquanto não reconhecemos o valor da escola, a gente não consegue adquirir os objetivos básicos da vida. As pessoas ficam achando que o objetivo básico da vida é ganhar dinheiro, é ganhar experiência profissional para fazer tal coisa. Mas daqui a 3 mil anos, aquela coisa não vai mais existir. Aquela experiência não foi só para isso. Tem um motivo. E esse motivo cada um vai ter que descobrir. Porque o caminho da lei de progresso é individual para cada ser humano, ou para cada espírito, ou para cada consciência. Ele não é igual para um grupamento. Ah, mas um certo grupo, não dizem que a gente evolui em grupo? Mas não é exatamente assim, não. A consciência é algo de si para consigo. Você consegue se enxergar de formas que ninguém vai enxergar. Você consegue observar como você mesmo reage em circunstâncias adversas. Então, Joana fala muito bem disso quando comenta que nós somos, na verdade, espíritos em desenvolvimento e estamos testando e verificando naquela situação, naquele cenário, naquela condição, como o seu eu mais profundo, observa a sua consciência funcionando. Porque você não é esse conjunto de sentimentos. Você não é esse conjunto de ideias. Você está assim. Daqui a 3 encarnações, você nem se reconhece mais. Porque o progresso, ele avança e a gente não percebe.
Então, o desenvolvimento do magnetismo pessoal não é somente com o Cristo. Só que a gente tem que começar pelo básico. Qual é o básico? Não desequilibrar. Como é que eu fico no lado positivo do gráfico? Né? Imagina um gráfico. Para baixo é o lado negativo. No meio é igual a zero. Solução trivial. Se é igual a zero, você não gera nem negativo e nem positivo. Mas você descobriu o quê com as informações do Cristo? Que deixar de fazer o bem é negativo. Então, igualar a zero também é negativo. Mas você quer ganhar experiência e fazer algo positivo, genuinamente positivo, sem nenhum vínculo, sem nenhum interesse secundário. Não, eu estou fazendo isso aqui para depois Deus me recompensar. Não, a gente tem que parar e entender. Nós temos uma dívida gigantesca divina que nós não percebemos. Você vê muitas pessoas preocupadas. Ah, eu estou muito preocupado, eu quero saber o que eu errei no passado, o que eu fui, se eu fui um grande criminoso, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo outro. A pessoa está sempre preocupada. Não se preocupe com isso. Todos que estão aqui encarnados são fracassados da escola moral. Senão você não precisa mais nada, senão você não precisa mais aprender. Você não vai voltar a aprender tabuada porque você já sabe a tabuada. É porque você não sabe. Por isso você vai voltar para aprender, não tem jeito. Então, nesse processo de aprendizado, nessa essência de aprendizado, qual é o problema? A gente não sei por que cargas d'água nessa grande manifestação teológica da Terra, as grandes manifestações de religiosidade da Terra, eu estou incluindo também o Espiritismo, a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela sozinha, ela tem uma coerência e ela tem uma vida própria. Eu estou falando daquelas pessoas que adentram no espiritismo. As pessoas já adentram com culpa, já adentram com medo. Concorda com Cristo sobre a boa nova. Nossa, temos que realmente enxergar a vida de uma forma diferente. Temos que ser mais carinhosos, mais zelosos. Ah, mas eu sou tão ruim. Ah, mas eu não presto. Ah, mas eu tenho tanta coisa para melhorar. Ah, mas eu acho que eu não consigo ajudar ninguém. Ah, mas eu acho que eu não consigo fazer nada de bom. A pessoa vai se auto-sabotando, sabe-se lá por quê. E muitos criaram uma psicose, praticamente uma doença, basicamente, psicológica, acreditando o seguinte: já que eu tenho muitos débitos, eu tenho que sofrer muito para pagar esses débitos. E várias pessoas pensam assim até hoje. E várias pessoas, às vezes, numa tribuna, dão a entender essa psicose que ela mesma tem, que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Deus não criou cada espírito simples e ignorante para depois ficar maltratando eles porque eles são simples e ignorantes. Isso não existe. Você não faz isso com uma criança. Você pega uma criança de 4 anos e espera ela ficar com 12. Aí você fala, lembra aquilo que você fez quando você tinha 4 anos? Teu safado, teu isso, teu aquilo, você vai ver só. Eu vou fazer você sofrer para você aprender. Mas eu tinha 4 anos, eu nem lembro o que você está falando. A criança não tem essa consciência. Assim também a evolução espiritual. A gente não pode entrar nessa psicose alucinada. Ah, você errou no passado. Todo mundo errou no passado. Não se engane com isso. Se a gente não ama, e não amamos ainda, se nós não temos conhecimentos direcionados para o bem e a verdade, nós vamos caminhar por percursos traiçoeiros. É inevitável. É o jogo do processo de evolução chamado tentativa e erro. E nessa de tentativa e erro, a gente vai retomando o nosso trilho para a ascensão do progresso que Deus está sempre planejando para todos nós. Então, por que eu dei essa volta toda? Para que todos nós possamos compreender. Deus não cria planos para fazer você sofrer. Todos os planos divinos de todas as encarnações é para você amar profundamente. A maior dívida que nós temos não são dívidas do que a gente errou. São dívidas do que a gente deixou de amar. Foi planejado 10, 30 mil, 10 mil encarnações. A gente deixou de amar nas 10 mil encarnações. Ah, mas poxa, mas eu não sabia o que era amor. Não, a questão não é essa.
A questão é, dentro do que você conhece, dentro das suas potencialidades, dentro dos seus atuais padrões de sentimentos, você podia ter amado um pouquinho mais. Aí você preferiu não fazer isso, por opção. Não, se eu ficar amando a pessoa, quem vai cuidar de mim? Só vou cuidar dos outros? Eu só vou ficar me preocupando com os outros? E quem vai se preocupar comigo? Então, nesses duelos mentais de si para consigo, é a sua consciência desenvolvendo a autopreservação, mesmo que para isso maltrate todo mundo que está à sua volta. Não, aí é justamente a distância de realmente voltar à manifestação divina. Então, todos nós, sem exceção, possuímos magnetismo pessoal. Só que o nosso magnetismo, que é exalado, que é produzido, não é aquele que cura, é aquele que desequilibra, é aquele que entristece, é aquele que magoa. Não sei se eu me fiz claro em relação a isso. Estamos o tempo todo exalando esse magnetismo. Só que o nosso não é o bom. O nosso não é igual ao do Cristo, né? Que alguém chega perto dele e se sente em paz. Ele começa sem falar nada. Sem falar nada. Porque ele vive com a vibração mental dele, o pensamento dele, os sentimentos dele estão sempre preocupados em atender à vontade de Deus, em atender o que é mais belo, justo, nobre e que vai envolver a todos. Então, o tempo todo está preocupado de como agir segundo o padrão do Pai, em fazer um bem sempre como o Pai aguarda que ele faça. Por isso que ele deixou claro, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ué, por que a gente está cansado e sobrecarregado? Porque a gente está cansado de fazer tentativa e erro e dar errado. Só tem esse motivo para a gente estar cansado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse? É aquele travessão de boi que você bota em carro de boi, aquela trava de madeira, para poder o boi ficar sendo guiado. Ele tá basicamente falando assim, ó, tá vendo essa trava que está em cima de mim? Tem um espaço aqui vazio, aguardando você chegar, para você caminhar junto comigo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando ele falou desse jugo, o que ele está falando? Não sou eu que dirijo o carro da vontade, é o Pai. O Pai obra através de mim. Então a gente tem que perceber isso. Não foram dicas. Jesus não deu dicas. Jesus foi extremamente literal. Poxa, mas aí se eu ficar com travessão de madeira em cima de mim e só ficar fazendo a vontade do Pai, poxa, e a minha felicidade? E a minha vontade de realizar só o que eu quero? Então, mas aí que tá, né? Você está naquele ímpeto de ainda se achar criador e não criatura. Então, fica à vontade, você pode fazer suas escolhas. Deus não critica. Deus não julga. Você quer ganhar experiência fazendo coisas diferentes? Fica à vontade. Existe uma forma melhor de viver a vida, de viver a própria realidade. Quer viver uma realidade distorcida? Fica à vontade. Geralmente machuca, né? Dói, gasta tempo. Você pode viver, não tem problema nenhum. E Deus não corrige as pessoas assim. Até mesmo no livro Boa Nova, como o Lúcio estava perguntando, tem uma passagem lindíssima. Porque os discípulos ficaram impressionados. Jesus se encontrava, toda hora se encontrava com alguém obsidiado. Toda hora se encontrava com alguém com um problema mediúnico grave, que estava ali, uma manifestação mediúnica extremamente adoecida e condoído de ver, né? Uma possessão, basicamente. E Jesus ia lá e cuidava, e tratava, e conversava, com todo carinho, com todo... E ele observando, os discípulos observando aquilo, João, que era muito ligado a uma parcela um pouco mais às leis antigas, arremata falando para ele assim, nesse mesmo livro, o livro Boa Nova. Senhor, por que a gente não junta todo mundo num lugar só? Todos esses endemoniados,
todos esses demônios, porque era a visão que ele tinha, né, do que significava a palavra demônio. Ele não entendeu que quem está ali lutando contra uma certa realidade é exatamente cada um de nós, quando a gente desencarna e quer perseguir os outros. Então, quando ele fala isso, Jesus fala, mas você acredita que esses irmãos são nossos inimigos? E aí Jesus começa a explicar nesse livro uma visão completamente diferente. Eles são nossos irmãos. Não, por que você não extermina todos eles, Senhor? Porque da tradição de Moisés, o grau de religiosidade que foi criado, foi adaptado, foi possível ser vivido. Eu não culpo Moisés nem ninguém, mas sim o que cada um tinha capacidade de viver. Eles queriam viver dessa maneira. Se afastar de quem era impuro, se afastar de comidas impuras, não viver certas realidades. Vai que você cai, vai que você tropeça, vai que vai dar ruim. E a pessoa vai se preservando para não fazer nada. Para não fazer nada. E por isso que Jesus diretamente falava, vocês não entenderam os profetas. A mensagem é de amor. Qual é a primeira lei? É uma lei de amor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Como é que você pode fazer isso? Aborrecendo a criação divina, que é o próximo. Não faz sentido. Então, essa questão do magnetismo pessoal é como você sente a vida e sente o próximo. Primeiro, ter o sentimento de gratidão, ter o sentimento de alegria de estar experienciando a vida com outros companheiros de jornada. Enquanto esses sentimentos não vão sendo aprimorados nesse sentido, fica difícil. Mas para mim só vai ter alegria aqui na Terra se eu tiver um cargo tal, se eu tiver riqueza tal, se eu tiver condição tal. Para e pensa. Faz sentido isso? Temos que ganhar experiência em todos os matizes, em todas as formas educacionais que o planeta nos oferta. Acredita mesmo que você só deve receber recursos de aprendizado em um certo formato de vida? Você precisa viver outras experiências. Por isso que Jesus deixou claro para Nicodemos, também está nesse livro Boa Nova. Lição a Nicodemos. Não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ver o reino. Você tem que ter olhos de ver. É um ponto de vista. Você consegue ver bondade, consegue ver carinho, onde ninguém vê. Você consegue ver harmonia, onde todo mundo fala que tem desarmonia. Você já entendeu, por isso que a gente sempre começa a estudar, até mesmo o livro dos Espíritos, começa a estudar o quê? Deus primeiro. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira perguntinha. Por que começa por Deus? Porque você tem que criar essa consciência basal. Se Deus é perfeito e Deus é infinita bondade, é óbvio que o que Ele está escolhendo para mim é o meu melhor. Eu aqui não estou conseguindo, dentro do que foi planejado, enxergar o melhor, sentir o melhor, experienciar o melhor. Mas com certeza, dentro das minhas dificuldades, Ele sabe o que eu já tenho capacidade de superar, se eu colocar boa vontade e coragem para operar. Então é esse o grande dilema. Todos nós estamos desenvolvendo a evolução para estarmos orbitando mais próximo do Uno, ou seja, mais próximo do Divino. E essa órbita a gente vai querer estreitar cada vez mais e estar realmente coincidindo. Se eu vou para a direita, é porque Deus também quer que eu vá para a direita. Não é porque Ele vai mandar em mim, não. É porque eu vou perceber que é o melhor. Eu vou sentir que é o melhor. E eu vou desejar proceder com o melhor. Esse é o grande dilema dessa evolução. Então, sim, esse magnetismo pessoal, todos nós estamos desenvolvendo. Sim, todos nós manipulamos fluidos. Você tá conectado num corpo físico através de um fluido perispiritual, que é o fluido universal. Você já manipula fluidos. Agora, você não tem o magnetismo? É lógico que você tem o magnetismo pessoal.
Toda identidade espiritual da criação divina possui um magnetismo pessoal. Só que essa irradiação, ela está sendo consumida e até mesmo abafada como se fosse um cântaro, né? Como se fosse uma jarra d'água. Esse vidro está opaco. Não porque foi criado opaco, porque nós, nesse desenvolvimento, fomos criados simples e ignorantes. Nesse desenvolvimento de sair da simplicidade de sentimentos e da ignorância total de lógicas de bom senso que levem à justiça, à bondade, à fraternidade real, como Jesus exemplificou, tudo que nós vivenciamos e concordamos contrários a isso é como se estivéssemos, na verdade, impregnando esse grande vaso, esse vaso maravilhoso divino, que é cada individualidade. E todas as almas da Terra, não se enganem, Deus construiu cada um desses espíritos que nós somos para objetivos extremamente complexos, que a gente não tem capacidade de imaginar hoje. Daqui a 2 milhões de anos, a gente vai falar assim, caramba, não é que era verdade? Nossa, né? Puxa vida, imaginar. Pois é, mas enquanto não chega lá, né? A gente vai passar depois a compreender isso com mais facilidade. Ou você está achando que tem galáxias e galáxias e galáxias sendo construídas e avançadas e se desenvolvendo, vai ficar tudo vazio sem ninguém. Não existe isso. Então a construção divina, ela é por cooperação. Ela é sempre de interligação entre todos os traços da construção divina. E é óbvio que o espírito, que é o próximo, que é o seu próximo mais próximo, também é uma criação divina, extremamente complexa. Ah, mas o meu vizinho tem um magnetismo pessoal muito ruim. Você tem certeza que não é o seu próprio magnetismo atuando como se fosse uma autoproteção? Porque, infelizmente, nossa consciência ainda é assim, né? A gente vê alguma coisa que a gente não gosta, o que a gente faz? A gente começa a reagir como se nós fôssemos um castelo, a nossa consciência fosse um castelo, e a gente bota um lago em volta cheio de crocodilo. Nós fazemos isso, nós vivemos sempre em autodefesa. Chega alguém e fala uma coisa, você quer se autodefender. Você quer se autoexplicar. Já viu pessoas assim? Eu acho muito engraçado, né? Às vezes eu estou conversando com alguém, a pessoa começa a explicar, não, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo outro? Tá tudo bem. Por que você está se explicando? Não estou entendendo por que você está se explicando. A pessoa entra de se explicar, mas a pessoa faz isso com todo mundo, não é só comigo, não. Fala assim com todo mundo com quem ela convive. A pessoa vive se auto-explicando. Em vez de tentar viver o quê? Que sentimentos eu deveria estar sentindo? Como é que eu posso desenvolver um sentimento de mais carinho, mais fraternidade? Como é que eu posso criar um sentimento mais genuíno de bondade? Esse é o grande desafio. É esse o grande problema de começar a desenvolver a consciência para o magnetismo divino, que é o que a gente gostaria de estar, né, avançando. Então ele deixa claro aqui, ó, Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos tocados de singular admiração. Então, era óbvio, é o Cristo, ajudou a construir esse planeta. Não é um espírito qualquer, não. Então, está lá no livro dos Espíritos. O que se torna um espírito na sua última encarnação aqui na Terra? Aqui na Terra. Kardec perguntou aos espíritos, e os espíritos responderam. Você se torna um espírito bem-aventurado. Ah, eu achava que me tornava puro, já estava colado com Cristo. Não, você se torna um espírito bem-aventurado. Dali, você tem que marchar para se desenvolver, para se tornar um espírito puro. Kardec já explicou essas gradações do desenvolvimento espiritual. E para alcançar essa condição de espírito puro, é uma distância muito grande. Então você foi lá, chegou a sua última encarnação. Você não precisa mais reencarnar. E, parabéns, fogos de artifício, completei minha missão, já consegui me desenvolver e compreendi que as bem-aventuranças são caracteres divinos, que eu tenho que passar a desenvolver. Aí você desenvolveu e se tornou o quê? Um espírito bem-aventurado. Ou seja, você consegue manter o estado de irradiação de felicidade, de irradiação
de contentamento, de irradiação, de harmonia e paz. Esse é o princípio. Aí você alcançou esse nível, beleza. Você entra como estagiário para espírito puro. Depois de muitos e muito tempo, até mesmo a ideia de tempo é uma questão ligada à Terra, né? A ideia de tempo. Se você é um espírito mortal, o que é o tempo, né? Você até não faz nem sentido o tempo. Mas, enfim, você está desenvolvendo para se tornar um espírito puro. Aí alcançou, então, essa marcha. Aí você se tornou um espírito puro. Todo mundo, parabéns. Acabou de se tornar um espírito puro? Ok. Tem ideia da distância que está para você alcançar se tornar um Cristo? É uma distância absurda. Absurda. Então, a gente não entende essa grandeza. Aos pouquinhos a gente vai começar a absorver. Então, o Cristo, ele tem autorização de manipular o chamado fluido cósmico universal, a matéria essencial que Deus produz. Deus produz uma matéria essencial chamada fluido cósmico universal. E o Cristo tem autorização para manipular diretamente essa matéria mais basal, mais primária que existe. É dessa matéria que se desenvolve o fluido universal, que vira o quê? Pode virar o quê? Pode virar o perispírito. O perispírito é matéria, só que é uma matéria diferenciada da nossa matéria mais grosseira. Pode virar matéria grosseira, pode virar qualquer coisa. Mas ele tem autorização de transformar esses princípios extremamente complexos. Então, por quê? Porque ele vai operar segundo a vontade do Pai. Ele não vai pegar essa matéria, peraí, vou dar uma volta. Vou dar uma volta em Deus, vou enganar ele, vou fazer isso aqui. Vou fazer a coisa que eu quero, né? Fazer um planeta quadrado. Não vou mais obedecer regra nenhuma, lógica nenhuma. E aí começa, entendeu? Então, por isso que a gente não alcança esses recursos. Porque ainda somos tendenciosos a seguir princípios em desarmonia. Então, nós vamos superar isso. Então, quando tocavam ele o vestido, dele emanava irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Então, por que neutralizava essas moléstias? Aí vocês devem ficar pensando assim, poxa, mas eu aprendi que quando a pessoa tem um débito, a pessoa nasce toda torta e toda cheia de doenças, toda cheia disso, cheia daquilo, para poder pagar os débitos. Essa é uma visão simplista, né? Não é assim que a vida funciona. Nem é assim que é apresentado a lei não, né? A relação de causalidade que Kardec explicou, que algumas pessoas passaram a chamar de lei de causa e efeito. Isso é algo que alguém começou a chamar de lei de causa e efeito. Você pode pegar um PDF, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, você não vai encontrar alguém escrito assim, lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito é um princípio material. Não é um princípio espiritual, muito menos um princípio moral. Se estamos desenvolvendo a nossa inteligência, estamos desenvolvendo os nossos sentimentos, a causalidade faz mais sentido do que simplesmente lei de causa e efeito. Não é uma lei. Não é uma lei imposta, como a lei da gravidade, você não tem como evitar. Não é isso. Então, senão seria um Deus perverso, que cria uma lei para te auto-maltratar. Não é assim que funciona. Nós temos que desconstruir esse sentimento. A nossa ausência de sentimentos nobres é que cria essas distorções. E ela não ocorre só no meio espírita, não, tá? Ocorre em todas as religiões. Você vê pessoas extremamente agressivas, imaginando que Deus realmente pune. Desce da sua perfeição para punir pequeninas criaturas que estão agindo de desacordo com as suas leis, que são leis de amor. Ué, mas eles não eram simples ignorantes? Não estão aprendendo? Não estão se desenvolvendo? Então, qual é a principal diferença da percepção divina que o Espiritismo trouxe aqui para a Terra? Todas as outras teologias e as outras versões explicam o seguinte: você foi constituído perfeito. Você está agindo errado, pensando errado, escolhendo errado, porque você quer. E você vai sofrer por isso. E a doutrina espírita explica o contrário. Você não foi criado perfeito. Não foi nem de perto.
Você tem mais ou menos 1,5 bilhões de anos de criação. E de pensamento contínuo, somente 200 mil anos para cá. De 200 mil anos para cá. Então, olha como é que a coisa é complexa. Deus não vai dar algo para você. Deus vai sempre te fornecer recursos para você construir, para você se desenvolver. Não existe doar nada. Ah, mas eu vi um músico que reencarnou com um monte de habilidade musical. Você tem ideia quanto tempo ele ficou estudando, se desenvolvendo, mesmo fora do corpo físico, em se tratando de música? Enquanto que a maioria está buscando vingança, perseguição, não sei o quê, o cara ficou estudando música. Aí você acha que isso não tem mérito. E ele buscar esse desenvolvimento. É lógico que tem mérito. E é lógico que é assim que funciona a lei de progresso. Ela possui um lado de não mérito simplesmente consignado, um não mérito consignado. É um mérito que lhe fará algo positivo para a sua escala evolutiva. Então, você se desenvolveu em certo assunto. Mas se esse assunto, numa certa encarnação, for causar uma dificuldade para você evoluir, para você se desenvolver, aquele recurso é suspenso. Senão Deus não seria Deus. Você faz isso, nós que somos maus e ignorantes, fazemos isso com nossos filhos. Por exemplo, você está vendo a criança brincando com um patinete. Nossa, a criança ficou super hábil com patinete. Você ficou feliz. Nossa, como essa criança é hábil com patinete. Aí tem uma habilidade incrível, se desenvolveu a beça. Ela fica 3, 4, 5, 6 horas brincando com patinete. É uma maravilha. Ué, você não vai botar ela para escovar o dente, não? Não vai botar para almoçar, para se cuidar? É isso, então ela vai ficar rodando com patinete o dia inteiro. E tudo bem, só porque ela é super hábil com patinete. Ela não precisa aprender mais nada. A essência da vida dela vai ser andar de patinete. É óbvio que não. Vai ter uma hora que você vai falar assim, agora chega. Encosta o patinete. Você tem que estudar. Você tem que aprender. Você tem que tomar banho. Vem aqui que eu vou te ensinar como é que lava um banheiro. Vamos aqui, vou dar um esfregão aqui. Ah, meu Deus, tá doendo. Bem-vindo ao planeta Terra. Vai doer, é isso aí. Mas você vai aprender a lavar, você vai aprender a se cuidar. Vai aprender... Mas, pai, até quando eu vou ter que tomar banho? Até o último dia da sua encarnação. Ah, mas quanto tempo eu vou ter que ficar escovando o dente? Até o penúltimo dia da sua encarnação. Esse trabalho repetitivo tem um objetivo. Nós estamos nos desenvolvendo com os trabalhos repetitivos. Mas não podemos nos enganar. Deus não vai fornecer recursos, ou disponibilizar, digamos assim, né? Não é fornecer. Disponibilizar o que você desenvolveu naquele momento, se você vai se perder, se você não vai saber tratar bem daquele processo, que você precisa se desenvolver. Então, muitos recursos nos são tomados. Para quê? Para que a gente possa tentar reluzir um pouco mais o divino, que já há em nós. Todas as leis divinas estão escritas no nosso mundo íntimo. Então, nós temos que entender isso. Ah, puxa vida, quer dizer que um dia eu vou poder curar igual o Cristo? É óbvio. Tem médios curadores que fazem isso. E olha que mais incrível, já descobrimos que a mediunidade não tem nenhuma ligação com o aspecto moral. Pessoas más e perversas podem ter a habilidade de curar, por incrível que pareça. Pode ter muita mediunidade. Kardec observou isso com muita clareza. Muitos médiuns desequilibrados, não equilibrados, não importa. A mediunidade é uma dádiva comum a todos, sem exceção. Claro que aqueles que são ostensivos, né, de ostentar no sentido de demonstrar com clareza que tem muita mediunidade. É claro que esses irmãos têm um compromisso assumido, de cunho duplo. Eu vou participar mais ativamente na grande fazenda ou na grande estrutura da construção divina.
E é o que todos nós estamos buscando. Então ele pega e fala bem claramente: se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, ou seja, você vai vibrar o bem, pensar no bem, desejar o bem do próximo, são potencialidades psíquicas. A prece é uma potencialidade psíquica. O desejar o bem de alguém, o ficar feliz com a felicidade de alguém, são potencialidades psíquicas, aquela que é realmente genuína. É razoável aproveites o quê? A experiência que os orientadores terrestres te oferecem. Sobre qual tema? Sobre essas questões relativas ao magnetismo pessoal. Nesse sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Então, é claro que todos nós temos o nosso próprio magnetismo. É claro que isso faz parte da lei da natureza, é natural em todos os seres da criação. É óbvio isso. O problema é o seguinte: como reluzir e como emanar o magnetismo similar ao do Cristo? Agora existe um modelo. Agora existe algo exemplificado de como emanar esse magnetismo segundo a vontade do Pai. E não ficar emanando contrariedade, emanando raiva de alguém. Nossa, que trânsito horrível. Vai ficar todo mundo emanando. Nossa, que chateação, queria tanto estar em outro lugar. Aí chega em casa. Nossa, que chateação, queria tanto estar na praia. Aí um dia está na praia. Nossa, que chateação, queria tanto estar numa cachoeira. Não é o lugar. Não é nem com quem você está em volta. O problema está em você mesmo. Então a gente vai passar a perceber isso. Que ainda não estamos emanando irradiações sensatas, realmente interligadas com o Pai, realmente interligadas com as demonstrações de Jesus. Então, se intentas atrair, ou seja, como fosse um imã, né? Atrair para você mesmo, é imprescindível saber amar. Esse é o grande divisor de águas. Se a gente não sabe amar, a gente não consegue atrair esses princípios. Se desejas influência legítima na Terra, santifica-te pela influência do céu. Aquilo que dizer que o santificar é se tornar um santo, não é isso. É santificar as suas ações, santificar os seus pensamentos. Você vai operar com mais harmonia entre o que o Pai planejou para você e o que você realmente está executando. Isso é santificar, não vamos distorcer as coisas, né? Não é o santo, não é a ideia aqui de santificar, não é a ideia de canonizar o nome de alguém, dizer que essa pessoa foi um santo. Vai para um grupo de pessoas que vai julgar se a pessoa foi... acho que é santa. Aí vai lá e bota nome de santo e tal. Não é isso. O santificar é tornar amável o que você está fazendo. É você passar a fazer as coisas por amor. Você vai lavar um copo e vai ficar feliz em lavar o copo, porque você está lavando por amor, não por obrigação. Em tudo na vida. Você vai limpar o chão e você vai ficar admirada pela beleza do chão. Olha que piso que a pessoa fabricou, quantas almas se esforçaram por esse piso. Olha quão belo é esse recurso. E você passa a limpar com uma outra relação de carinho. É como você está se conectando e se portando diante da vida. Você pode se portar por contrariedade. Poxa vida, lá vou ter que limpar o chão de novo. Será que não vai parar de cair poeira aqui, não? Não, porque é o planeta Terra, a gravidade é 9,8. Vai cair poeira enquanto a gravidade for tão elevada quanto. Não ficar triste quando o arroz queimar. Exatamente. De vez em quando sopram esses exemplos. Não pode ficar triste. Você tem que pensar assim, já entendi. Talvez eu tivesse a necessidade de sentir esse cheiro e de realmente me conciliar comigo mesmo. Eu vou jogar esse alimento fora e vou começar tudo de novo. Feliz por estar tendo uma segunda alternativa de fazer diferente, ainda melhor. E você olha aquilo com uma grandeza, achando aquilo maravilhoso. Parece até, alguém pode até pensar assim, pô, mas isso parece uma pessoa doida, né? Porque a pessoa pode ficar feliz porque queimou o arroz. Ela não está feliz porque queimou o arroz.
Ela está feliz porque ela está feliz. Ela vai sempre reagir com mais alegria, felicidade e mais clareza de sentimentos, porque ela se sente assim o tempo todo e ela quer animar essas verdades da boa nova. Como é que uma boa notícia não traz alegria? Como é que uma boa notícia não traz contentamento? A pessoa percebe que é simplesmente mais uma tarefinha. Ah, mas eu não queria continuar fazendo essa tarefinha. Eu queria começar outra tarefa, porque eu criei 30 mil tarefas no dia. Então, mas você quer guiar o seu dia ou quer que o seu dia seja guiado? E eu quero que meu dia seja guiado por Deus. E que eu possa observar o que Deus está apontando para mim todos os dias. Então, se as tarefas estão surgindo, eu estou sempre muito mais preocupado. Como é que Deus quer que eu reaja diante disso? Se isso aconteceu, como é que eu deveria estar me sentindo? E eu estou com dificuldade de me sentir de uma maneira mais acessível, mais abrangente. É isso. Eu sei que é difícil, mas ele deixa claro. É imprescindível saber amar. Saber amar o quê? Uma planta? Saber amar o próximo? Não, é saber amar. Viver a essência do amor, minuto a minuto. Coincidentemente, você vai amar o próximo. Coincidentemente, você vai amar as flores. Coincidentemente, você vai amar tudo da criação divina, especialmente o próximo. Só que para isso você tem que querer produzir esse exercício. E é um exercício diário. E o que Deus nos fornece? Um repeteco no dia seguinte. O dia seguinte chega a ser extremamente igual ao outro. Tem hora que você acha que você está num loop. Pô, acho que já aconteceu isso umas 10 vezes. Quem tem uma boa memória, eu sempre lembro, poxa, já aconteceu isso de novo. E chega no fim de semana, já aconteceu exatamente isso. Caramba, também aconteceu isso. Mas por que está acontecendo tão repetitivamente tudo? Para que você possa repetir agora com um sentimento melhor, com um sentimento mais nobre. E faça com mais alegria. E faça por amor. Sempre preocupado em experienciar sentimentos mais nobres. Esse é o problema de saber amar. Porque esse saber amar não é o que o dia a dia as pessoas falam, o que às vezes a filosofia tenta expandir, e às vezes tem uma dificuldade muito grande de expandir, ou a psicologia tenta expandir. Esse amor mais complexo, ele está muito ligado ao divino. O quanto mais você estiver próximo do divino, em objetivos, em métricas de vida, melhor você vai fazer as coisas por amor. Porque você quer viver a experiência do amor. Isso é muito complexo. E a maioria das vezes, quando a gente relata assim, puxa vida, eu tive uma experiência de amor incrível, foi na verdade, um processo por contrariedade. No fundo, você não foi algo genuinamente seu, uma vontade genuinamente sua. Você meio que foi por constrangimento. Deus cria no destino constrangimentos, corações que nos amam e nós nos sentimos obrigados a amar de volta. E uma sensação de amor que a gente não consegue descrever. Claro que são estímulos de outros irmãos desencarnados, de outros espíritos mais avançados, como anjo da guarda, espírito guia, como que você chamar, te estimulando, ame mais, se apague mais, renuncie a si mesmo. Porque se você não renunciar, você não consegue amar. Senão você vai fazer alguma coisa e vai ficar pensando, olhando para o relógio. Caramba, eu gastei 3 horas com Beltrano. Nossa, eu gastei 2 horas com Ciclano. Nossa, eu tinha que ter feito tal coisa que eu botei na minha lista e não fiz nada disso porque eu fiquei cuidando dos outros. Tem pessoas que fazem isso. Fazem essa matemática o tempo todo. É uma balança. Só pensa na balança, balança. Mas nunca bota na balança tudo que Deus fez para você. Ter a experiência de poder escolher amar. E Ele nem vai cobrar nada disso. Mas a gente se sente, quando a gente observa o tamanho da dívida de amor que nós temos, a gente se sente extremamente envergonhado e cobrados. Meu Deus, eu estou tantas vezes encarnando, tantas vezes retornando, e às vezes aguardando que eu ame 10% a mais, e eu mal amo 1%. É esse o problema, né?
Então, por isso que ele falou aqui, se desejas a influência legítima na Terra, né? Aquela influência que vai melhorar o seu magnetismo. Eu quero melhorar meu magnetismo. Passe a tratar tudo mais com mais amor, com mais... Acho que ela só esbarrou então no microfone. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer com relação a essa frase aqui? As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade. Engraçado, né? Tem uma mensagem espírita muito bela sobre isso que diz o seguinte: a relação que você tem com Deus é a relação que você vai ter com o próximo. Se você acredita que Deus castiga, você vai achar que você tem que castigar alguém também. Então, de uma certa maneira, se você vê alguém cometendo alguma coisa errada, você acha que você tem que mostrar que ela está errada. Porque Deus vai mostrar, né? Eu estou sendo a mão esquerda de Deus. Então, isso se propagou como um sentimento complicado. Por quê? Por que esse sentimento é complicado? Porque esse sentimento cria uma pré-autorização a você manter sentimentos contrários ao divino. A manter sentimentos ligados à lei de destruição. E a gente não tem habilitação para isso. Somos criaturas, não somos criadores, né? Então, só para te entender que aqui ele não está fazendo alusão a criticar nenhuma religião, ao contrário. Ele está deixando claro, olha, essa manifestação, por vezes violenta, de lutas e tudo mais, isso não foi algo ligado ao princípio mais nobre e puro chamado religião. Então, a verdade aqui na Terra, divina, é como a gota do orvalho. Ela na pontinha da flor, da pétala da rosa, é profundo esplendor de maravilhas. Mas quando essa mesma gotinha cai no pântano, cai num grupo de areia e terra e pântano, ele vira lama. Está uma lama ali dentro, misturada. Então, esses são os nossos sentimentos aqui ainda na Terra. Os sentimentos ainda são lamas, mas as moléculas de água divina que foram enviadas para a Terra está misturada entre a gente não percebe. Tá? As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem-no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. Então, da mesma maneira, ele falou da parte violenta, falou da parte do Deus parcial e cioso, que são intolerantes, a pessoa acaba sendo intolerante e mais ou menos meticulosa na forma. Ele começa a falar o seguinte, que essa relação que você tem com Deus é a relação que você vai propagar para o próximo. Você vai em algum lugar. Como é que a gente se autoriza e se auto-julga diante da vida? Observando o próximo, observando como todo mundo vive. Se você está vendo que todo mundo está criticando alguma coisa, vivendo um azedume, vivendo reclamações, você acha que isso é natural. Ainda mais se todo aquele grupo comunga o mesmo princípio religioso que o teu. As pessoas, todos nós ainda somos assim ainda. Não percebemos que nós gostamos de nos sentirmos envolvidos em um rebanho. A gente adora um rebanho, adora uma alcateia. Então, esses grupamentos, e aqui eu diria até que ultrapassa o aspecto religioso, né? Porque hoje em dia você olha para as nações e para a organização da República, você vai ver grupos de professores, grupo de médicos, grupo de advogados. Eles passaram a fazer exatamente a mesma coisa. Aqueles grupos que sempre foram contra as subdivisões religiosas, a falta de união, não percebem que faz exatamente o mesmo. Sendo que agora não é mais sobre religião. Agora é grupo de advogados. Tem que ser separados e pensar entre eles, para eles, e é diferente de grupos de enfermeiros, que é diferente de grupos de professores. Aí você fica, mas todos criticavam antigamente porque eram grupos religiosos subdivididos, contrários. Agora não é mais o assunto religião e continuam sendo subdivididos e contrários uns aos outros. Então, o que a gente percebe, agora observando com mais detalhe, não é, em essência, como você se sente na religião, como você se sente na profissão. É como que você se sente consigo mesmo.
É como você se sente consigo mesmo e essa sua relação profunda com Deus. Então você vai conversar com Deus no seu momento de oração, momento oros, momento que você vai falar com Deus. Você vai falar, só vai reclamar, vai pedir, você vai falar. Você vai começar a falar. A forma como você está falando, você tem que se observar como você fala. Deixa eu ver como eu me sinto quando eu falo isso para Deus, para fora. Deus, como é que você pode deixar esse absurdo aqui na Terra? Olha o que está acontecendo, você não está vendo, não? Tem várias pessoas que falam assim com Deus. Eu aumento oros. Não tem problema nenhum, ele não se ofende com isso, não. Porque ele sabe que esse momento é o momento que você vai botar para fora a forma como você se sente em relação à permissividade que você acredita que é uma permissividade divina que não deveria ter, não deveria existir, que Deus deveria seguir o seu padrão de grandeza, de bondade e de justiça. Aí daqui a pouco você começa a se observar. Caramba, não é que eu estou tentando controlar Deus e eu nem estou percebendo? Será que eu estou fazendo isso com o próximo? Aí você vai perceber que você está fazendo isso com o próximo. Aí você vai perceber que você está fazendo isso até com quem você mais ama. Então, a relação que você tem com Deus, consciente ou inconscientemente, não precisa ter consciência disso, não. Você também faz isso de forma inconsciente. É a forma que você vai agir com o próximo. Tá ok? Isso aqui esse parágrafo quer dizer muito sobre isso. Item 2.2. Gente, vocês não querem falar nada, não? Perguntar nada? Luciene, eu sei que quer falar. Fala aí, Luciene. Cutucar a Hoje eu não Luciene. quero não, Tozelli. Tô muito Ah, cansada. Eu tô só ouvindo hoje. então tá bom. Então tá bom. Mas tá muito bom. Então tá bom. Se não entendeu alguma Obrigada. coisa, nada. Se alguém não entendeu alguma coisa, ou quiser. Ou só fazer um comentário também, fica à vontade, tá? Porque senão eu fico falando aqui sem parar. Vamos lá. Item 2.2. Né? 2.1 já fechamos, né? Ele está falando sobre a experiência religiosa que tem em comum. Então, como a gente pode resumir isso? O que tem de comum na experiência religiosa? A sua relação que você tem com Deus é a relação que você vai fazer com o próximo. A experiência que você tem para com Deus é a experiência que você vai exercer para com o próximo. 2.2. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? Aí vamos ver o texto. Algumas interpretações religiosas, cristãs e não cristãs, acreditam que Deus pode revelar-se diretamente aos homens, sem utilização de intermediários. Em relação a essa questão, Kardec analisa. É uma questão isso é uma citação, tá? Por isso está em itálico. É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Ou seja, se absorvem esse pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e o grau a que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. Então, Kardec não quis entrar nesse detalhe. E não é ele que vai ficar dizendo o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Aqui há uma prerrogativa estranha, né? Quando você faz esse tipo de pergunta, é como se fosse falar o seguinte, ó, é impossível para Deus se comunicar diretamente aos homens. Impossível? Para Deus é impossível. Pode não ser algo frequente, porque não é de caráter natural
Como é que funciona a manifestação divina? Já conversamos sobre isso aqui várias vezes. A manifestação divina é sempre através da cooperação. Ué, mas então Jesus não teria condições de apresentar a boa nova sem discípulo? Teria condições. Claro que teria. Só que ele sabe que a manifestação divina é sempre através da cooperação. Ele naturalmente busca cooperação. E é assim tudo na vida. Olha a vida de cada um de nós aqui encarnados. Você não tem como se alimentar e nutrir o seu corpo físico se você não tiver no seu intestino um volume de bactérias, de micro-organismos, que é chamado notoriamente de flora intestinal, a completar o processo digestivo. Desequilibra essa flora intestinal e observa o que acontece com o seu corpo físico. Ou seja, você depende dessa flora intestinal. Você depende da água. Você depende do sal. Você depende de potássio. Você depende de vários. Você depende do reino mineral para manter seu corpo físico. Você depende do reino vegetal para manter as propriedades de alimentos. Você depende do reino animal para manter o seu consumo de proteína, ainda muito animalizado, que todos nós temos, que é a nossa atual constituição do corpo físico. Sem fazer julgamento aqui de alimento puro, impuro, essa coisa antiga aí. Nada disso. Sem passar por essa bobagem. Olhando simplesmente a constituição natural. Não existe como você absorver vitamina B12, B13 na quantidade coerente sem passar pela absorção do reino animal. Nada disso é por acaso. Essa inter-relação com todos os reinos é necessária. A gente não compreende o porquê. Agora, não podemos chegar agora e falar o seguinte, quer saber? Eu agora não vou ter mais nenhuma micro-organismos no meu intestino. Eu vou acabar com todos eles. Aí você começa a tomar um monte de remédio para acabar com essa flora. Você vai desencarnar, cara. Ainda vai ser classificado como um suicídio indireto. Porque não é algo natural. Você não buscou o equilíbrio. Agora, nós somos criaturas. A gente não pode pegar esse princípio de vida, essa experiência de vida, e achar que podemos escalar uma estrutura hierárquica e falar, Deus não pode pular a estrutura hierárquica e falar com alguém diretamente, e apresentar alguma verdade diretamente. Kardec não quis se envolver nesse tipo de conceito, porque é radical demais, né? Mas ele sabe que existe toda uma cadeia, uma cadência, porque naturalmente, à medida que o espírito vai evoluindo, vai crescendo, ele não vai se tornando cada vez mais individualista. Aqui na Terra, como é que funciona? Por que as pessoas querem estudar tanto? Para não depender de ninguém. Por que a pessoa quer se desenvolver economicamente? Para não depender de ninguém. Intelectualmente? Para não depender de ninguém. Ainda tem pessoas que, de uma maneira até adoecida, querem desenvolver certos sentimentos para não depender do outro. Ah, não quero ficar dependendo dos sentimentos do meu marido, da minha esposa, porque eu acho que eu tenho que aprender a desenvolver meus sentimentos de si para consigo, eu e Deus. Sério mesmo? É sério isso? Você acha que isso é o correto? E assim a gente vive até hoje, criando as ideias distorcidas e vivendo elas, e até descobrir que não é coerente. Então, a gente tem que parar com essa mania de querer criar regras para estruturas que a gente sequer consegue imaginar. Então, no quesito sentimentos, é óbvio que o sentimento de Deus ele pode manifestar uma piedade além do normal e criar um mecanismo de atuar diretamente. Isso é Deus, ele pode fazer isso. Ele é Deus, não tem nada restringindo isso. Só que, naturalmente, ele não quer que todos passem a se irmanar mais. Ele não quer que todos comecem a se harmonizar cada vez mais. Isso só vai acontecer se todos escolherem primordialmente desenvolverem resultados em conjunto, desenvolverem amor em conjunto. Então, você não se desenvolve espiritualmente para se tornar
o mais poderoso, o mais capacitado, mais isso, mais aquilo. Isso é uma visão humana, distorcida. Esse é um sentimento distorcido. O sentimento mais nobre é: você vai adquirir sentimentos mais nobres, você vai adquirir conhecimentos mais valorosos. Mas não para dizer que você consegue fazer isso tudo sozinho. Para você se ligar ao próximo e se harmonizar com projetos, dando a sua contribuição, sem querer ultrapassar a contribuição do próximo. Você quer sentir a contribuição de amor do próximo. Você quer sentir a contribuição intelectual do próximo. Você quer sentir essa construção em conjunto. Você não quer sentir tudo sozinho. Nossa, eu vou fazer isso aqui, né? Vou preparar uma carne. A pessoa vai lá, prepara a carne sozinha. Não, não vou deixar ninguém ajudar, não. Sabe por quê? As pessoas só me atrapalham, né? Só vai me atrapalhar. Bom, você está perdendo a experiência de viver a coisa atrapalhada e conseguir extrair o melhor da coisa atrapalhada, observando o carinho e a contribuição de cada um. Ah, mas eu acho que as pessoas fazem tudo de má vontade, não querem fazer direito. Não importa. É o momento que a pessoa está vivendo. A questão é como você vai reagir ao momento do outro. Se você já tem a capacidade de perceber o que é o melhor, não tem como impor para o outro, não faz sentido. Faz sentido você, já que tem essa capacidade maior de percepção, ou então seja mais carinhoso, mais receptivo. Torne a convivência mais harmoniosa, mais fraterna. Pô, mas a pessoa é uma besta, tá lavando tudo errado, olha lá, a louça ficou toda suja. Você elogia, fala, pô, obrigado, parabéns, isso aqui. Depois você volta lá à noite, de madrugada, e lava tudo de novo. Feliz. E você lava por amor. É esse tipo de grandeza que a gente tem que buscar e tentar desenvolver. Porque são esses sentimentos de mais carinho, de mais fraternidade, que vão estar realmente alinhados com o sentimento do Pai. E daí sim há uma ligação mais profunda, a estar apto a ter receptividades a certas revelações diretas. É animar sentimentos de mais alegria, é animar sentimentos de mais carinho, de mais fraternidade, né? Fraternidade real, né? Não é a fraternidade humana como foi inventada aí, não. Então ele continua aqui nesse trechinho. Ó. O fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá dele prova certa. Não é porque alguma coisa é impossível que automaticamente já está provado, ok? Então já lemos esse trecho, fechamos aqui. Lúcia, como é que quer fazer? Avançamos mais o item? Porque o próximo item é um pouquinho grande, né? Ou ficamos aqui no 2.2? Olha a Ana aí, a Ana entrou. A Aninha tá participando aí. Olha a Ana aí. Oi, Ana. Oi, gente. Boa noite. Agora Boa que noite. eu consegui. Meu Boa netinho noite. faz 4 anos hoje. É isso aí. Parabéns. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Boa noite, gente. Mas eu vou ouvir. Toseli já gravou, não gravou? Tá, tô gravando. Tô sim. Então, alguém tem alguma dúvida aqui no 2.2? Não? Foi bem claro, José, não. Tá bem claro, né? Então, beleza. Não. Aí agora o 2.3 eu deixo a cargo da Lúcia decidir se a gente avança pro 2.3 ou não. Fica pro próximo, então, né? Melhor, né? Então tá. Tá ok, então. Eu vou tentar marcar aqui de alguma maneira. Peraí. Vou marcar aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o próximo. Semana que vem. Tá bom, gente? Então é isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá bem claro. Foi muito bom o estudo, bem esclarecedor. E a gente, olha só, a gente está vivendo aqui nessa encarnação. Eu só queria falar esse último comentário sobre esse tema do ESD, né? A gente está vivendo essa encarnação aqui no Ocidente, mas a gente já reencarnou várias vezes no Oriente, tá? Já reencarnamos no Japão, já reencarnamos no mundo árabe. Vários aqui eram devotos de Maomé, vários aqui eram devotos muçulmanos.
Então, sempre que alguém falar o seguinte, olha, isso não presta, não sei o quê, essa religião não presta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus enviou, né, através do Cristo, o Cristo propagou inúmeros outros grandes nomes para ajudar a alavancar os sentimentos, alavancar os pensamentos, ok? A gente tem que olhar as coisas com mais propriedade e querer parar de seguir o ódio de alguém, né? Alguém reage com ódio sobre alguma religião, a gente não precisa adquirir aquele ódio por aquela religião. Não, mas falaram que no Alcorão está escrito isso. Então vai lá, lê o Alcorão então. Ué. Uma vez alguém falou assim para mim, não, porque no verso tal do Alcorão está escrito isso, isso, isso. E eu tenho o Alcorão comigo. Peguei o Alcorão, fui lá, qual verso? Não tem nada disso escrito não. Olha aqui, lê. Não, mas eu vi tal pessoa falando e tal, que tem isso escrito. Meu amigo, cuidado. Cuidado com essa forma de você ouviu falar, você não sabe se é verdade, e você já está criticando e criando uma nova manada de pessoas a ficarem contrárias àquele povo, contrárias àquela lógica. E você se chama cristão. Como pode isso? Se a gente para observar a manifestação da expansão do cristianismo, ela não se expandiu para maltratar os próximos, para maltratar os outros povos. Quando Paulo de Tarso foi expandir o pensamento religioso, foi propagar não as ideias mosaicas, mas foi propagar a vivência do amor que se manifestou aqui na Terra mais pura, ele não fez isso tentando impor um princípio religioso. Ele quis apresentar uma experiência e dizer, essa experiência é libertadora. Essa experiência do Cristo, esses exemplos maravilhosos de vida, é o que vai transformar a nossa existência. E ela está citada em várias outras consciências, em várias outras manifestações. Temos que peneirar o pensamento humano, filtrar, bota vários filtros. No final vai cair aquela gota de orvalho divino, que foi endereçado a todos os corações da Terra. Os corações ainda muito ressequidos. Quando o nosso coração é muito ressecado, quando cai gotinha de orvalho divina, automaticamente vira uma lama. Nós somos assim ainda. Então a gente tem que parar. Não, peraí. Eu tenho que observar essa gota divina com mais propriedade. Eu tenho que esquecer toda essa coisa de areia e lama em volta e olhar só para o que é mais divino. E assim temos que viver em todas as circunstâncias da vida. E sempre enxergando melhor, pensando melhor e desejando melhor para todos. Sempre. Senão a gente começa a se desvirtuar não simplesmente do Cristo, porque o Evangelho, a gente tem que perceber isso, tá? O Evangelho não é do Cristo, tá? O Evangelho que ele apresentou à Terra, essa boa nova, é de Deus. Esse mesmo Evangelho é propagado não só nesse planeta, ele é propagado em vários outros planetas. Todos conhecem esse Evangelho. Todos conhecem o sentimento da boa nova. Todos conhecem essa harmonia de estar se conectando à vontade do Pai. A gente precisa despertar para isso. Né? Esse princípio, ele ecoa por todas as galáxias. Ele não está fixo aqui não, tá, gente? A gente começou a ser apresentado isso agora, tem 2000 anos. Né? Para Deus, é como se fosse 1000 anos, fosse um dia para Deus. Então só tem 2 anos. Só tem 2 anos que a gente conseguiu ver o que é amar, ver o que é servir, ver o que é ter boa vontade, ver o que é ter coragem de persistir nos pontos de vista e persistir nos sentimentos mais nobres e justos. E você não viu em nenhum momento Jesus falando, olha, eu fiz isso aqui em meu nome. Não, ele sempre dizia isso aqui em nome do Pai. Isso aqui é obra do Pai. Né? Até no livro Boa Nova, primeiro, eu sou um fã do livro Boa Nova, né? Eu vou jogar lá no grupo. Eu vou jogar lá no grupo da mediunidade, para não tumultuar muito lá o Galileu Vídeo, né? Tem pessoas que não estão lá. Eu vou jogar no grupo Mediunidade o livro Boa Nova de novo em áudio,
para todo mundo assistir essa radionovela. Tem uma parte quando Jesus está adentrando Jerusalém e tem uma primeira conversação com alguém. Ele não falou que, quando ele deu uma resposta super inteligente, super carinhosa sobre uma indagação, ele não falou, eu respondi assim para fulana. Ele disse, Deus guiou a minha palavra para que eu pudesse responder assim. Ele sempre se apagou o tempo todo. É impressionante. E geralmente, quando a gente está em contato com alguma revelação divina, a gente não quer se apagar, igual a ele fez. A gente quer, na verdade, crescer e impor para o próximo. É estranho, né? A gente mesmo quer seguir o exemplo do Cristo. Mas a gente esquece isso, que as relações de religiosidade não é para impor, é para você se apagar e amar. Ah, mas ele não está vivendo, ele não aceita Jesus. E daí? Se ele estiver vivendo bem a verdade, daqui a pouco ele reencarna no Ocidente, reencarna em outro país que ele vai poder conhecer essas verdades mais nominalmente. Mas todos estão aptos a estar em contato com qualquer instituição, com qualquer pensamento religioso. Aí vocês podem falar assim, poxa, mas tem países que é proibido. Tem países que não pode mais, né? Vocês viram recentemente, na Coreia do Norte, uma criança de 2 anos de idade foi condenada à prisão perpétua porque os pais foram pegos com uma Bíblia. Aí você vai falar assim, poxa, isso é absurdo, que não sei o que, não sei o que lá. Começa o processo de crítica. Né? Isso é absurdo. Temos que destruir isso. Cuidado. Cuidado. Nós somos responsáveis com o que a gente fala. É uma bobagem. É uma bobagem tentar cercear isso. Chega a ser infantil. Porque você só passa 1/3 do dia, encarnar 1/3 do dia no corpo físico. Né? 2/3 no corpo físico. 1/3 do dia está fora do corpo físico. Não existe nada te proibindo de você sair fora do corpo físico e ir para um grupo de estudo. Sair do grupo físico e aprender um pouco mais sobre essas verdades. O que proíbe, o que dificulta realmente é a vontade. A força de vontade, chamada boa vontade e coragem, de querer se desafiar, de querer se transformar. Esse é o grande gargalo. Porque nada te impede de sair hoje mesmo, essa noite, e ir para um grupo de estudo. E ir encontrar outras pessoas. E ir aprender um pouco mais. Pô, eu queria tanto conversar com o Humberto de Campos sobre isso aqui, sobre isso aqui. Será que tem alguém que estudou com o Humberto de Campos que poderia me explicar sobre isso? Se você persistir muito, encher muito o saco de todo mundo, você vai conseguir. Você vai alcançar. Porque a persistência em querer se tornar melhor é a marcha do progresso. É essa persistência que transforma todos nós. Então é isso, gente. Por favor, não vamos ter nesse capítulo nenhuma visão sectarista, né? Separatista, muito pelo contrário. Todos nós somos filhos de Deus, reencarnando em espaços físicos diferentes. Somos obrigados a viver critérios sociais de relações sociais diferentes, vida em sociedade diferente. Não se engane, um dia a gente cai lá também. E vamos ter que reagir com muito mais carinho, com muito mais amor, com muito mais renúncia, né? Ok, faz a oração para a gente, então, de encerramento. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua paz, a Tua harmonia, a sempre exalar e a disponibilizar esses recursos salutares das Tuas vibrações de amor e carinho que emanam por todos nós continuamente, a nos chamar e nos convidar a seguir a vontade do Pai, a renunciar às nossas próprias vontades para desenvolver sentimentos e experiências que não temos. Obrigado, Mestre, por todas as oportunidades aqui no corpo físico, todas as oportunidades fora do corpo físico, todas as pequenas tarefas, as mais simples, as mais repetitivas, as que ainda realmente não aprendemos a amar e a agir e fazer por amor. Obrigado, Senhor, por nos permitir essa escola bendita a nos auxiliar hoje e sempre. Que assim seja. Que
essa prece, Senhor, pedimos permissão para encerrar o estudo do Égide dessa noite. Muito obrigado, Jesus, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Muito legal.